E não podemos aplicar, até certo ponto, tudo isto a nós próprios em relação com o assunto da ceia do Senhor? Podemos, sem dúvida, e com muito proveito para as nossas almas. Existe esta relação entre a Páscoa e a ceia do Senhor, isto é, a primeira era o símbolo, a segunda é o memorial da morte de Cristo. Assim, lemos em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esta frase estabelece a relação. A Páscoa era o memorial da redenção de Israel da escravidão do Egito. E a ceia do Senhor é o memorial da redenção da igreja da escravidão mais pesada e mais tenebrosa do pecado e de Satanás. Por isso, assim como todo verdadeiro israelita fiel sentia alegria em celebrar a Páscoa no tempo determinado, de acordo com todos os ritos e estatutos, assim todo crente verdadeiro e fiel se regozijará em celebrar a ceia do Senhor, no dia determinado, segundo todos os seus princípios estabelecidos a respeito dela no Novo Testamento. Se um israelita não fazia caso da Páscoa, até mesmo uma só vez, teria sido excluído da congregação. Uma tal negligência não era para ser tolerada na Assembleia de Israel. Teria atraído imediatamente o juízo divino. E podemos perguntar em face deste solene fato: isto não significa nada atualmente? É um assunto de pouca importância para os cristãos descuidarem de semana em semana e de mês em mês a ceia do Senhor? Devemos supor que aquele que, em Números capítulo 9, declarou que todo aquele que não fazia caso da Páscoa devia ser excluído, não tenha em conta o que despreza a mesa do Senhor? Não podemos acreditar. Porque, embora se não trate de uma questão de ser separado da Igreja de Deus, o corpo de Cristo, devemos, por isso, ser descuidados? Longe de nós tal pensamento. Antes, pelo contrário. Este fato deveria ter o efeito feliz de nos despertar para uma maior assiduidade na celebração desta preciosa festa em que anunciamos a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Para um israelita piedoso nada havia como a Páscoa, porque era o memorial da sua redenção. E para um crente piedoso nada há como a ceia do Senhor, porque é o memorial da sua redenção e da morte do seu Senhor. De todos os serviços em que um cristão pode ocupar-se, não há nada que ponha Cristo de um modo mais terno ou solene perante o seu coração como a ceia do Senhor. Pode cantar sobre a morte do Senhor, pode orar a esse respeito, pode ler o relato dela, pode ouvir falar dela, mas é só na ceia que a anuncia. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas capítulo 22, verso 19 ao 20. Aqui temos a instituição da festa e, quando nos voltamos para os Atos dos Apóstolos, lemos: e, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Atos capítulo 20, verso 7. Aqui temos a celebração da festa e, por fim, quando abrimos as epístolas, lemos: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 e 17. E em seguida lemos também: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 26. Aqui temos a festa explicada. E não podemos dizer que na instituição, na celebração e na explicação temos um cordão triplo que dificilmente pode partir-se e para ligar as nossas almas a esta preciosa festa? Como é possível, pois, que em face de toda esta santa autoridade se encontre alguém do povo de Deus que despreze a mesa do Senhor? Ou, considerando o assunto de outro ponto de vista, como se explica que alguns membros de Cristo possam passar semanas e meses e alguns toda a sua vida sem nunca se lembrar do seu Senhor no modo direto e positivamente ordenado por Deus? Sabemos que alguns cristãos professos consideram o assunto à luz de um regresso aos ritos judaicos e como um abandono da posição elevada da Igreja. Encaram a ceia do Senhor e o batismo como mistérios espirituais e consideram que nos afastamos da verdadeira espiritualidade insistindo na observância literal destes ritos. A tudo isto respondemos simplesmente que Deus é mais sábio do que nós. Se Cristo instituiu a ceia, se o Espírito Santo levou a igreja primitiva a celebrá-la, e se ele nos a tem explicado também, quem somos nós para emitir as nossas ideias em oposição a Deus? Sem dúvida, a ceia do Senhor deveria ser um mistério espiritual íntimo para todos os que participam dela. Mas é também uma coisa exterior, literal, palpável. Há nela literalmente pão e vinho, comida e bebida literal. Se alguém nega isto, pode, de igual modo, negar que há literalmente pessoas reunidas. Não temos o direito de explicar a Escritura dessa forma. É para nós um dever santo e feliz submetermos-nos às Escrituras e inclinarmos-nos absoluta e implicitamente ante a sua autoridade divina. Nem se trata meramente de uma questão de sujeição à autoridade da Escritura. É isso, sem dúvida, como temos provado amplamente por citações e mais citações da palavra divina. E isso só em si é amplamente bastante para todo o espírito piedoso. Mas há mais que isto. Há alguma coisa como a resposta do amor do coração. O crente corresponde ao amor do coração de Cristo. Isto não é nada? Não devemos nós buscar, em alguma medida, corresponder ao amor de um tal coração? Se o nosso bendito e adorável Senhor tem realmente concedido o pão e o vinho na ceia, como emblemas do seu corpo ferido e sangue derramado, se tem determinado que comamos desse pão e bebamos desse cálice em sua memória, não devemos nós, no poder do afeto correspondente, cumprir o desejo do coração afetuoso? Seguramente nenhum cristão sincero porá isto em dúvida. Deveria ser sempre uma alegria para os nossos corações reunirmos-nos em redor da mesa do Senhor e de nos recordar dele segundo a forma por ele ordenada, para anunciarmos a sua morte até que venha. É admirável pensar que ele haja querido ocupar um lugar de recordação em corações como os nossos. Mas assim é, e seria muito triste, na verdade, se, por qualquer motivo e por qualquer razão que seja, negligenciássemos a própria festa a qual tem ligado o seu nome precioso. Este não é evidentemente o lugar para entrar numa exposição pormenorizada da ordenação da ceia do Senhor.
Temos procurado fazer isto em outra parte. O que desejamos aqui especialmente é insistir com o leitor cristão sobre a enorme importância e profundo interesse da ordenança vista sobre o duplo fundamento de sujeição à autoridade da Escritura e amor recíproco a Cristo mesmo. E, além disso, queremos fazer sentir vivamente a todos que possam ler estas linhas o sentimento de gravidade em deixar de tomar a ceia do Senhor segundo as Escrituras. Podemos estar certos de que é uma atitude perigosa tentar pôr de parte esta instituição positiva de nosso Senhor e Mestre. Isto denota um mau estado de alma. Prova que a consciência não está submetida à autoridade da palavra e que o coração não se encontra em verdadeira simpatia com as afeições de Cristo. Cuidemos, pois, de ver que estamos procurando honestamente cumprir a nossa responsabilidade quanto à mesa do Senhor, que não nos abstemos de a celebrar, que a celebramos segundo a ordem estabelecida por Deus o Espírito Santo. Dissemos o bastante a respeito da Páscoa no deserto e sobre as lições tocantes que ela proporciona às nossas almas.